Pois é. Bom, vamos lá. Olha só, boa tarde para vocês de novo, só formalmente aqui, já que a gente está gravando agora. Ricardo e Fernando, bem-vindos mais uma vez ao nosso querido Clube da Consultoria. Prazer que vocês estejam conosco. Hoje nós vamos fazer o último webinar dessa quarta série, ou seja, o 16º webinar que a gente está fazendo, né, Cláudia? Uhum. Enfim, e nós vamos começar a quinta série já. A única diferença é que semana que vem a gente vai pular semana que vem, só para vocês dois saberem. Porque Cláudia temos um compromisso, ela tem um compromisso profissional e eu também tenho, a gente não vai conseguir na segunda-feira às 6 horas estar com vocês. Então, ao invés de a gente fazer no dia 19, o próximo webinário, o primeiro da quinta série, vai ser no dia 26, às 18 horas também, vai ser na segunda-feira. E a gente decidiu escolher um tema que a gente acha que pode ser interessante. A gente vai falar um pouquinho sobre os perrengues do consultor, né? Quais são os perrengues que o consultor passa, ninguém assume, ninguém conta, a gente vai contar para vocês pelo menos os nossos e a gente espera que vocês tragam a lista dos perrengues de vocês também, que eu acho que vai ser, bem, no mínimo, divertido. Mas, enfim, hoje o dia não é de perrengue, não. Hoje é o dia de falar de ética, que é um tema importante pra caramba. É uma pena que pouca gente tenha entrado, mas não tem problema, vocês são super bem-vindos. Uma vez a gente, só para você saber, Ricardo, no comecinho a gente fez um dia só para o Fernando, só tinha o Fernando. Daí o Fernando perguntou, vocês não querem deixar para outro dia? Eu falei, não quero. Em respeito a você que entrou, e a Cláudia, e a mim, e a Cláudia que preparamos, vamos fazer. Então, não tem problema que tem só vocês dois, não. Depois fica gravado, quem perder, perdeu e pega depois. Mas, enfim. E foi muito bom. Foi muito bom, né? Foi muito bom. Enfim, então é uma pena, porque é um assunto que até Cláudia até falou, as pessoas devem ter lido, ética, só ética, então não vou entrar, né? E a gente começou a escrever o tema. Então sou ética, né? Sou ética, a gente começou a escrever sobre o tema e chegou uma hora que eu falei, Cláudia, chega, porque não dá para... É tanta coisa que você está colocando aqui, que você está trazendo de ideia sobre questões éticas, que não cabe em uma hora. Talvez a gente tenha que fazer a segunda temporada da ética, né? Ética 2.0. Mas, enfim. Então, vai lá, Cláudia, arranca e vamos falar de ética, que eu acho que é super, mega importante para nós consultores independentes. Então, vou começar a compartilhar aqui com vocês, na verdade, algumas premissas, né? Algumas coisas básicas, né? Eu acho que default, né? Que parece óbvio, mas às vezes não é tão óbvio assim, né? E depois a gente vai entrar nos exemplos efetivamente de como isso acontece, né? Eu acho que o primeiro conceito que um consultor tem que ter em mente, né? Ele não pode prejudicar o cliente. Acho que esse é o primeiro, né? E aí entra uma série aí de exemplos, né? Que podem fazer com que realmente ele esteja prejudicando o cliente, de certa forma, não, às vezes até inconsciente, né? Mas então acho que a premissa aqui é não prejudicar o cliente, nenhum aspecto, que a gente vai falar um pouquinho mais para baixo. Depois, uma coisa que é óbvia também, mas, enfim, agora está mais forte ainda com a LGPD, né? Mas manter a informação do seu cliente confidencial, né? Simples assim. E aí você já deve ter percebido que eu trago exemplos, né? Eu gosto de trazer um conceito, trazer um exemplo para vocês, e eu me esforço muito para, sempre que eu trago um exemplo, eu trazer um exemplo da vida real que eu vivi ou que eu vivo como consultor, mas, ao mesmo tempo, eu me esforço demais para não expor o cliente. Eu falo, eu tenho um cliente no segmento tal, às vezes nem falo o segmento, portanto, eu me preocupo muito em guardar a confidencialidade do cliente. E isso, entre aspas, é quase que um esforço mesmo que a gente tem que fazer, porque o normal é falar, não, eu tenho um cliente que chama XYZ, que atua em tal mercado, cujo dono chama-se João, José e Maria, e o normal é esse, pelo menos para mim seria o normal fazer isso, né? Entrar nos detalhes. Então, é importante isso que a Cláudia está colocando, porque no fundo, a gente tem que se esforçar para não passar a linha que não deve. Uma outra coisa é não ser dependente do seu cliente e não deixá-lo dependente de você. Quando a gente fala assim, não ser dependente do cliente, a gente parte do princípio que um consultor independente tem vários clientes, né? Ele não atua para uma única empresa, né? Uma única organização.
Quando ele só atua para essa organização, pode ser que, às vezes, como que eu vou dizer, ele possa errar um pouquinho na mão, com medo de perder esse cliente, né? Aí começam a entrar aí os probleminhas pequenininhos aí de ética, né? De repente, ele pode estender um pouquinho mais o projeto, mais do que o necessário, né? Ele pode, de repente, sei lá, apertar um pouquinho na mão na precificação, enfim, ele ir além da expertise dele, né? Então, quando ele tem essa dependência, pode ser que, às vezes, a necessidade dele fale mais alto. Pode falar. Só pegando um exemplo prático de novo. Estava agora de manhã fazendo uma reunião com um cliente nosso, que tem hoje uma dependência de mais de 50% do seu faturamento vindo de um único cliente. E ele recebeu uma sinalização que esse cliente não vai renovar o acordo que tem com eles. Então, a reunião inteira é uma empresa grande, quer dizer, eles não vão quebrar por causa disso, mas vão passar por um perrengue danado, porque a discussão toda fala como é que nós vamos nos preparar nos próximos 60, 90 dias, quando vence o contrato e ele não será renovado, ou temos a sinalização que não será renovado, pode ser que seja, mas a sinalização, a princípio, é que não será renovado, como que nós vamos adaptar o nosso negócio, buscar novos clientes? Então, de novo, isso é a regra de ouro para qualquer empresa, e para a consultora não é diferente. Dependência de um único cliente, primeiro, cria muito risco para você, e segundo, pode sabe, o diabinho, sabe o diabinho que fica... Exatamente. O diabinho fica começar a falar um monte de coisinha que fala, não, esse cliente é muito importante, não pode perder, você perde a tua independência. Você, de fato, um consultor independente deixa de ser independente, ou pode deixar de ser independente. Vai lá, Cláudia. Uma outra premissa, né? Ele antecipa ou evita conflitos de interesse, né? Então, se ele está enxergando alguma coisa, se, né, tem alguma nuvem aí que pode dar alguma sinalização para ele em relação a isso, ele tem que, obviamente, reportar isso daí. Cláudia, desculpa, eu não entendi o início. Eu não entendi. Antecipar ou evitar conflito de interesse. Ok. Né? Ficou claro o conceito do conflito de interesse, Ricardo? Ou não é claro para você? Para mim é bastante claro. Ok, tá bom, tudo bem. É como você falou que você não entendeu, eu fiquei na dúvida se você não entendeu. Não, eu só não tinha compreendido o tema só. Show. Uma outra coisa, o consultor ir além da sua expertise, né? Isso pode, né, levar o consultor aí para um outro lado, né? De repente, ele se sente extremamente confiante em relação à organização, e, enfim, ao feedback que ele tem aí até do mandante, aí, do presidente, aí ele começa de repente, eu posso ajudar aqui também, posso ajudar ali também, e não necessariamente ele tem a expertise necessária para fazer, né, para transitar por todas as áreas da companhia. E é justamente por isso que a gente recupera isso de outras conversas que a gente teve semanas atrás, da importância de você ter parceiros que complementem a sua oferta. Vocês já sabem, marketing, vendas, estratégia e governança é minha praia. Na hora que chega uma necessidade de processos, eu até poderia fazer, eu tenho vivência para fazer processos, mas não é minha expertise. Eu estou fora. O que eu faço? Trago um parceiro. Precisa de alguém de logística? Trago um parceiro. Precisa de alguém de RH? Trago a Cláudia. Enfim, então, é super importante isso, porque, por um lado, a gente tem um afã de atender o cliente em tudo. Primeiro, para ter o cliente satisfeito, segundo, para não deixar entrar algum concorrente. Mas a gente tem que tomar cuidado para não querer fazer tudo sem ser necessariamente com parceiros, de fato ir além da expertise e começar a cair na qualidade da entrega e, de novo, você entregar valor e romper o limite ético da tua profissão. Eu acho isso super importante, né? Quando a gente fala em ética, né? Não ir além da nossa expertise, né? Então, a gente tem que desenvolver um autoconhecimento grande para lidar com os nossos vieses inconscientes, bem como as nossas crenças, né? E com os limites da nossa expertise,
né? Porque, de repente, a gente é cheio de autoconfiança ali. Não, qualquer coisa que aparecer, eu dou conta, né? Eu me viro, né? Eu sei buscar, eu sei ir atrás de informação. E nessa a gente pode realmente dar um passo errado, né? E, obviamente, prejudicar a empresa, né? Que é a volta lá na premissa número 1. Exato. Né? Isso é uma coisa que o Flávio falou, não sei se na última, mas, né, nas anteriores, não pule a fase de descobrimento da sua consultoria, né? Realmente essa parte de você entender o cliente, saber o que ele precisa, às vezes não o que ele quer, mas o que ele precisa, é super importante. Eu acho que entra também na ética. Não é o caso da gente concordar e aceitar com tudo, né, tudo que o cliente falar, porque ele também tem uma série de vieses e ele pode estar fazendo uma leitura errada daquilo que ele precisa, né? Então, super importante essa parte. Não quero perder o gancho, quero pegar o gancho que a Cláudia falou, que ela ficou solto no meio da frase dela, mas eu acho que a parte mais relevante dessa história a gente tem que entregar para o cliente o que ele precisa, não o que ele quer. Muitas vezes o cliente contrata a gente para que a gente faça A, B, C e D. E na hora que você vai fazer a consultoria, você descobre que não é A, B, C e D que ele precisa. Ele até precisa do D, mas o A, B e C ele não precisa. Mas ele precisa do D, E e F. E é ético da nossa parte chegar para o cliente e falar, meu querido amado cliente, você me pediu A, B, C e D, mas eu vou te entregar D, E e F por causa disso, porque a minha experiência mostra isso, aquilo, aquele outro. Isso faz parte da nossa ética. Por isso, se você pular a fase da descoberta, você corre o risco de fato, entregar a B, C e D que ele queria, mas não é o que ele precisava. E lá na frente, a conta vai vir para você. Mas, tá vendo? Esse consultor é uma porcaria. Porque ele me entregou e não resolveu o meu problema. Eu continuo com o problema aqui, porque ele estava míope, ele não tinha a visão total da coisa. E assim por diante. De novo, né? O consultor, ele não é o executor do que o cliente está pedindo. Ele é parceiro, né? Ele até pode ser um executor, mas ele não é o executivo. Ele não é subordinado. Quando a Cláudia falou em executor, é no conceito de subordinado. O cliente não é meu chefe, ele é meu parceiro. Então, eu como parceiro, eu tenho que ter o espaço, a liberdade e a ética de dizer, você está pedindo ABC, mas pelo diagnóstico que eu fiz, o teu problema eu entendo, mas o ABC não vai resolver, o que vai resolver é o D e F. E assim por diante. Uma outra questão. Não ser o advogado do seu cliente. Você é o consultor dele. Não tem que agir como advogado. Você não tem que defendê-lo. Enfim, você tem sua postura é diferente. Sua postura é de questionar, eventualmente de provocar reflexão, não de advogar, né? Algumas vezes o consultor ele se perde um pouquinho nisso. E, de novo, isso tem a ver com a nossa imparcialidade e a nossa isenção. Porque quando você se torna advogado do cliente, você fica defendendo o cliente mesmo quando ele está errado. E nós, como consultores, nós não temos que defender o cliente quando ele está errado. Quando ele está errado, nós somos contratados para dizer que ele está errado, inclusive. Por mais que ele eventualmente fique pé da vida. Já aconteceu comigo. É uma história muito rápida, só para vocês entenderem o que eu quero dizer. Eu tive um cliente que eu atendi durante algum tempo aqui em São Paulo, uma empresa que... Isso foi na crise de 2000 e... Uma crise atrás da outra, né? Mas 2015, se não falha a minha memória, tá? Governo Dilma. E eles fecharam o primeiro semestre muito mal. Eles fecharam o semestre batendo, acho que 60% da meta do semestre. Foi uma coisa horrorosa. E eram 4 irmãos que são sócios da empresa e cada um cuidava de uma área da empresa, não tinha um presidente. E um dos irmãos sócios era o sócio comercial. Empresa grande, tá? Não é empresa pequena, não. E aí, quando a gente estava fazendo a reunião de acompanhamento do fechamento do primeiro semestre, esse sócio falou que apresentou um programa de incentivo para a área comercial, dizendo que se eles superassem em 30% a meta atingida do primeiro semestre no segundo semestre, eles iam pagar um bônus para a equipe comercial, uma premiação. E, obviamente, se fizesse esses 30% acima da meta do primeiro semestre, ia ficar longe da meta do ano, ou seja, a meta do ano já estava abandonada. Aí eu cheguei pro sócio da empresa e falei, olha, eu concordo com planos de incentivo, eu gosto muito, conceitualmente falando, eu só tenho uma pergunta para te fazer. Você tem a total convicção que todos os seus vendedores se esforçaram ao máximo para vender no primeiro semestre? Porque se você não tiver essa convicção total, você corre o risco de premiar a incompetência. Ou seja, o Flávio não se esforçou para vender no primeiro semestre, fez um trabalho pífio, portanto, ele aumentar 30% do trabalho pífio que ele fez, vai ser muito mais fácil do que a Cláudia, que se matou para fazer o que ela fez,
E não vai conseguir, porque ela já se matou e a condição de mercado não está boa. O cara ficou louco com a minha pergunta. Ficou louco com a minha pergunta. Falou, não quero mais isso aqui na minha empresa. Não tem problema. Não retiro uma vírgula da minha pergunta. Não retiro uma vírgula da minha pergunta. E não deu outra. 2, 3 anos depois, a gente chamaram de volta. Ô, Flávio, vem aqui, puxa vida, acho que houve um mal entendido entre a gente, blá, 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 blá. Aí eu que não quis. Falei, obrigado. Não falei que eu não quero, não falei, não, infelizmente não tenho agenda agora, não tenho disponibilidade, não sei o que lá. Então, a gente tem que manter essa nossa linha, essa coerência, essa linha ética, por mais que a gente vai falar que o cliente não está afim de ouvir. Porque a gente é contratado para isso. E, de novo, né? Aí isso remete àquele ponto lá em cima da dependência. Imagine se a gente for dependente desse cliente. Você não vai falar nunca isso para ele. Concorda? A gente fica realmente num dilema bem complexo, né? Então, aí é onde a gente perde a nossa imparcialidade. Um outro ponto, né? O último ponto aí do conceito, para a gente entrar nos exemplos, né? É tratar as pessoas da maneira como você gostaria de ser tratado. De novo, parece tudo muito óbvio, né? Mas eu acho que é isso. Se a gente é transparente, a gente espera que a outra pessoa seja. Se a gente é imparcial, a gente também espera que a outra seja. Então, é mais ou menos isso. Na verdade, é transitar pelo óbvio, quando a gente, às vezes, fala de ética. Até porque, muitas vezes, quando a gente chega numa empresa para fazer uma consultoria, a gente é contratado pelo dono da empresa, pelo sócio, por um diretor, e a gente vai acabar interagindo com pessoas de um nível inferior àquele com quem você tratou e foi contratado, você chega com uma credibilidade muito grande. Não, quem contratou foi o dono da empresa, foi o presidente, foi o diretor, eu sou só um gerente, um coordenador, um analista. Então, eles veem você num patamar, entre aspas, muito elevado por conta disso também. E a gente tem que ter a humildade de, mesmo sabendo que você tem, entre aspas, está num patamar elevado, você de fato, sabe, tratar bem aquela pessoa, não ter arrogância, não ter a prepotência. E o natural é você falar, não, quem me contratou foi o chefe do teu chefe, cara. Então você fica quieto e ouve o que eu tenho para falar. E não pode ser assim, obviamente. Então, é muito importante essa preocupação, esse conceito. Vai lá, Cláudia. Fez sentido, pessoal? Esses óbvios, esses defaults aí? Não, acho que não foram bons pontos aí que foram elencados. Eu achei interessante isso, vários pontos aí. Não sei como é que, se vocês vão desenvolver aí alguns exemplos, eu acredito que sim. Agora, a ideia agora é a gente entrar em exemplos práticos, né? Ou seja, que a gente inclusive chamou de armadilhas, né? Quais são as armadilhas que nós temos que evitar? Mas, Fernando, talvez você queira falar alguma coisa, desculpa. Não, acho que faz todo sentido. Acho que um ponto muito difícil, né, da gente trabalhar é quando a gente está contratado por empresas familiares, né? E na empresa familiar, eu acho que a gente tem dilemas mais presentes, né? Se você é contratado, por exemplo, pelo dono da empresa, né, pelo patriarca da empresa, você às vezes tem assim alguns riscos de perder essa independência que vocês falaram, né? E às vezes há coisas que precisam ser ditas, né? Como você falou, né, Flávio? Você tem que falar independente de agradar ou desagradar o dono da empresa, mas são verdades em benefício da empresa. Eu acho que esse é o ponto relevante. E pegando esse gancho, né, Fernando, deixa eu contar um pouquinho o que acontece comigo dioturnamente, vamos dizer assim. Vira e mexe acontece isso, de o patriarca, ou o principal acionista, ou quem me contratou, chega, Flávio, eu preciso da tua ajuda para fazer A, B, C, D, F, G, falar isso para a turma, dar uma chamada na turma aqui, assim, assado, feito, cozido. E eu sempre me coloco da seguinte forma, vamos supor que o Fernando fala, eu preciso que você dê uma chamada na Cláudia por causa disso, disso, disso. Se eu concordar com o Fernando, eu até faço. Mas se eu não concordar com o Fernando, eu falo, Fernando, desculpa, eu não vou fazer porque eu não concordo por causa disso, disso, disso. Ou seja, essa independência é fundamental, porque todo dia a gente é convidado a fazer esse tipo de coisa em empresa familiar. Todo dia, eu acho que talvez seja um pouco exagero, mas muito frequentemente a gente é convidado pelas empresas familiares a fazerem coisas que eles não se sentem confortáveis. Eu uma vez fui contratado por uma empresa familiar em que o dono da empresa, o principal sócio da empresa, chegou e falou, eu preciso que você cobre os meus funcionários porque eu não sou capaz de cobrar. Nossa.
né? Por quê? Porque ele tinha essa questão tanto do ambiente familiar, da amizade, sabe? A Cláudia está comigo há 30 anos, como é que eu vou cobrar a Cláudia alguma coisa? Que ele falou, Flávio, eu preciso que você cobre. E tem horas que e você não é o executivo, você não é o dono da empresa. Então, você se encaixa nessa saia justa ou se vê nessa saia justa invariavelmente com muita frequência. Isso que o Flávio falou, né? Eu tenho uma situação viva que eu estou, né, agora, essa semana, né, que eu redesenhei o organograma da empresa e, obviamente, né, eu mudei algumas caixinhas de lugar porque não fazia sentido onde elas estavam, conceitualmente falando, né? E aí o presidente falou assim, não, vamos ter que falar para os diretores, né? Lógico. Mas aí a gente fala que foi né? A Dom Cabral. A Cláudia, né? Foi a dona Cláudia, né? Assim, não, assim, foi uma sugestão que você acatou, né? Que você decidiu concordar ou não, né? Não é a Cláudia falou, tem que implementar. Você tem que ter a sua participação, você tem que ter a sua responsabilidade por ter decidido, né? Porque senão não faz nenhum sentido, né? Eu não estou no dia a dia. Quem é a Cláudia para mudar qualquer caixinha de lugar? Não é ela que está aqui vivendo no dia a dia. Faz 2 visitas e já acha que tem que mudar. Então, a gente realmente tem que se posicionar nesse sentido. Né? Mas vamos lá. Existe uma expectativa de que você seja a voz externa com mais autoridade que a voz interna da empresa, exato, né, Cláudia? E não pode ser isso. E até porque isso serve de muleta e de bengala para aquela pessoa. Não, estou fazendo uma coisa que é impopular, mas quem mandou foi a Cláudia. Eu não tenho culpa, hein? A Cláudia mandou, eu não posso fazer. Eu tive um cliente que me usou milhares de vezes. Até decisões que ele não tomava, até quando eu não estava mais prestando consultoria para ele, não, mas o Flávio que falou para fazer tal coisa. O meu nome era usado em vão, assim, dioturnamente no cliente. Qualquer coisa impopular era o Flávio. E eu sei disso porque eu estava nesse cliente. A Cláudia estava nesse cliente, então ela me trazia. Eu sei porque eu tinha fontes internas, né? A Cláudia continuava prestando serviço na área dela de RH e ela falava, não, de novo ele usou teu nome aqui para tal coisa. Qualquer coisa impopular era o Flávio que tinha mandado, entendeu? Então é muito complexo. Mas enfim, segue o jogo. Vamos lá, vamos falar um pouquinho das armadilhas a serem evitadas, né, Cláudia? Tá. Bom, a primeira armadilha, consultor que sempre concorda com o cliente. Tem alguma coisa errada, né? Então, isso pode... eu acho que tem alguns clientes que vão até ficar satisfeitos com isso, né? Mas tem outros que vão falar assim, eu não chamei consultor para validar o que eu estou falando, né? Eu chamei para justamente trazer outras perspectivas, me provocar, questionar as minhas ideias, as minhas opiniões, né? Então, de novo, princípio ético aqui. E, de novo, pode até ser que no momento ele fique satisfeito em que você concorde sempre, mas quando ele puser a cabeça não está dizendo, mas que estranho, tudo que eu falo, Flávio fala que está certo. Pô, será que eu sou tão genial assim? Então, para que eu contratei esse cara? Uhum. Então, no final, no fundo, isso acaba sendo um tiro no nosso pé também. Uhum. Um pouco que a gente já falou lá em cima, né? Mas aquele consultor que vai além da sua expertise, né? E como desdobramento, né, quer resolver problemas de todas as áreas. Se acha aí competente para, né, transitar por todas as áreas. Isso é extremamente perigoso, né? Não todas, mas saiu da sua área de expertise, de atuação, já sabe, é uma bandeira vermelha já que você levanta. E aí, de novo, tenha seus parceiros para que eles possam te complementar. Leva um parceiro para tocar o negócio. Não fazer diagnóstico, né? Ou fazer um diagnóstico incorreto. Isso, obviamente, remete ao primeiro ponto. Você vai acabar prejudicando o cliente. Eventualmente, você vai vir com uma solução que não entrega, que não resolve o problema dele e obviamente, enfim, todo o seu trabalho, todo o seu esforço, sua credibilidade, de repente, podem ter ido embora nesse momento. Né? E além da gente perder a credibilidade, acho que o mais sério não é só a gente perder a credibilidade, não estou tirando a importância de perder a credibilidade, pelo contrário, tudo que a gente vende na vida é credibilidade, afinal de contas, eu sempre falo, a gente não tem aquela bandeira grande atrás, né, da McKinsey, né, da Bain Company, ou qualquer outra grande empresa de consultoria. Mas eu acho que o pior de tudo é você dar uma orientação, dar uma recomendação que crie problema para a empresa.
E você, porque você, como esse olhar de externo, olhar de fora, você tem uma força muito grande junto ao cliente, via de regra. Ele te ouve muito. E aí você dá uma recomendação equivocada que manda a empresa para o precipício, para o abismo, é uma responsabilidade brutal. Então, não é só uma questão da sua credibilidade, mas também as consequências que a empresa pode eventualmente ter que arcar por conta disso. Isso é verdade. Assim. Lógico que não é você que vai estar responsável sozinho por isso, né? Porque, afinal de contas, você sugeriu, você não obrigou o cliente, você não obrigou o cliente a fazer o que você, né, recomendou, né? Parte também da responsabilidade dele de, né, por conhecer o negócio, talvez chegar a esse equilíbrio aí, né? Cláudia, deixa eu te interromper um pouquinho só para te apresentar o moço que vai... Ih, Fernando, falhou. Fernando, falhou. Apresentar, a gente não viu mais nada. Esse é o Fabrício. Oi, Fabrício. Esse é o moço que vai começar na consultoria, não falei para vocês. Legal. Sucesso, Fabrício. Fabrício. Parabéns. Tenho certeza que você vai adorar. Um parabéns para você. Muito obrigado. Quando você começa? Legal. Acho que ele não está com fone. Não está com fone? Ele vai ter que sair aqui agora, mas ele começa no começo de agosto. Delícia, fantástico, bem bacana. Legal, fantástico, legal. Muito bom. Parabéns. Vamos lá. Outro ponto, vai lá, Cláudia. Outro ponto é tentar acelerar o ritmo de adoção das recomendações, além das possibilidades do cliente, em termos de maturidade, em termos de evidência de que realmente aquilo precisa ser implantado e naquele momento, ou eventualmente até de braço, né? Por que ele está acelerando tanto, né? A gente tem que respeitar a natureza aí do cliente. Lógico, não é tipo, vamos empurrando, vamos tentar acelerar, mas a gente tem que ter um pouco de sensibilidade para a gente não sair atropelando, para a gente realmente não, eu digo até criar conflitos aí, enfim, na hora de implantar essas ações. Até porque muitas vezes as coisas para a gente são tão óbvias, mas para o cliente demora um tempo para cair a ficha dele. Vou dar um exemplo prático para vocês. Eu tenho um cliente, desde o primeiro dia que eu entrei na empresa, eu olhava para a estrutura de custo dele, principalmente a parte de custo fixo, e eu falava, teu custo fixo é muito alto, teu custo fixo é elevado demais. A infraestrutura física que você tem para você botar a tua empresa para rodar é muito grande. E o cara não aceitava de jeito nenhum. Ele levou 6 anos. 6 anos para conseguir sair do espaço físico, que ele estava para ir para outro espaço físico. E só depois que ele saiu do espaço físico, ele falou, meu Deus do céu, por que eu demorei tantos anos para fazer o que o Flávio me recomendou? E, na verdade, não foi muito iniciativa dele. Não, ele só saiu porque ele não teve alternativa. Porque a casa em que a empresa dele ficava era alugada, o proprietário da casa não quis renovar o contrato porque ele tinha vendido o terreno para uma incorporadora. Então, ele só saiu porque ele foi obrigado a sair. Mas só depois que ele saiu, olha que coisa louca, só depois que ele saiu que ele percebeu e caiu a ficha aquilo que eu vinha falando para ele há anos, de várias formas. Vocês não têm ideia da quantidade de business plans que eu fiz para eles, mostrando qual que era a economia em termos de custo fixo, que ia gerar rentabilidade lá na última linha dele. Falando, olha, o teu lucro vai aumentar em X dinheiros por ano, só você sair dessa casa. Ele levou 6 anos. E ainda saiu porque foi obrigado, não porque ele quis. Então, às vezes, o cliente tem um ritmo diferente do nosso. E a gente tem... Claro, de novo, a Cláudia falou, ela tem razão. A gente tem que tentar acelerar o ritmo do cliente. Mas cuidado, para não atropelar. Tem que saber usar as estratégias, as práticas adequadas aí, para a gente, de novo, a gente não virar um rolo compressor, né? E, obviamente, aí a gente começa a exigir muito aí da equipe, né, em termos de braço, aí um vai cochichar lá no ouvido do presidente, o outro reclama, todo mundo reclamando, aí vai dizer, nossa, esse consultor aqui, ele perde, na verdade a gente perde aí o nosso relacionamento que a gente tem com todas as áreas, a gente perde, né? Exato. Então tem que tomar bastante cuidado com isso também. Isso aí. Pouco aprofundamento no entendimento e coleta de fatos, dados, números e perspectivas para validar a história do cliente, né? Então, a gente realmente tem que
buscar, né? A gente pôs o pezinho lá, tudo é informação e tudo parece relevante para a gente nesse primeiro momento que a gente pisa lá, né? E a gente tem que validar um pouco dessa história do cliente, a gente tem que validar um pouco das crenças do cliente, porque senão a gente vai atropelar, né? Outro dia eu estava num cliente e assim, eles têm lá como benefício, eles têm uma cesta básica, né? Uma cesta bem parruda, assim, né? Que eles dão para os funcionários. Tem quase 3 mil funcionários. E aí estavam questionando. Tem muita gente jovem, tem muita gente que mora sozinha, tem muita gente, enfim, que não precisa dessa cesta básica, né? Na verdade, uma cesta básica dura 6 meses, de repente, para uma pessoa que mora sozinha, né? E aí eles estavam questionando, assim, será que não dá para a gente transformar esse benefício em alguma outra coisa? Mas, assim, a crença da presidente, que é dona, que é uma empresa familiar, assim, não, isso não pode, o alimento não pode faltar na mesa de ninguém, né? Então, para ela, isso é uma premissa. Por mais que ela crie outros benefícios ali, ela nunca vai tirar ou substituir o alimento, porque para ela é muito emblemático, né? Então, a gente tem que entender realmente a história do cliente, né? As crenças que ele tem, porque senão realmente a gente não dá liga. A gente vai sugerir coisa muito fora da caixa para ele. E esse aprofundamento, isso que a Cláudia está trazendo é o exemplo desse aprofundamento de conhecimento, de entendimento da empresa, mas eu acho que o aprofundamento do número também é importante. Vou dar um exemplo para vocês, só para vocês entenderem o que eu quero dizer. Eu tenho um cliente que trabalha no mercado de construção civil. E vocês devem estar acompanhando que a inflação na construção civil é muito, muito alta, né? O preço do material de construção cresceu assim enormemente. E nas nossas reuniões, inclusive, o pessoal de compras, o pessoal de suprimentos falando que a pressão dos preços dos materiais estava muito grande e que, obviamente, isso ia impactar no resultado das obras. Mas quando a gente olhava para a DRE estava maravilhosa. Você olhava lá para a última linha, eles estavam superando, eles até estavam batendo a meta de faturamento, sim, mas estavam superando a margem do negócio, assim, estupidamente. E eu chegava para o presidente e falava, esse número me cheira mal. Não me cheira bem esse número. Me parece que tem erro. E de tanto que eu insisti com o presidente, ele resolveu fazer um pente fino, pesado, e descobriu que realmente tinha toda uma linha de despesa ali que estavam esquecendo de colocar no DRE. Ou seja, os números estavam completamente equivocados. Então, de novo, se você não se aprofundar nisso daí, se eu não tivesse falado isso para ele tivesse coberto sozinho, ele ia falar, mas que raio de consultor é esse Flávio que vem aqui? O negócio que estava assim... Porque depois que o cavalo 5 ganhou o páreo, é fácil falar que era óbvio que o cavalo 5 ia ganhar o páreo, né? Falar, esse negócio estava na nossa cara e ele não enxergou? Que consultor é esse? Então, é fundamental a gente ir a fundo, de fato, nesse entendimento e na coleta de dados, números, informações e assim por diante também. Vamos lá, Cláudia. Uma outra armadilha é tentar alongar o projeto com uma diminuição do seu ritmo ou, eventualmente, do levantamento de necessidade pouco relevante para o cliente, né? Aí, por que você está querendo alongar o projeto? Pode ser N coisas, né? Pode ser a sua dependência, né? Enfim, pode ser uma questão financeira, enfim, traz parcialidade, né? E, de novo, né, você querer alongar o projeto, e às vezes a gente faz isso inconscientemente, tá? Aqui a gente não está dizendo, e nem tem insumos, e nem está... agir de má fé, que as pessoas vão agir de má fé, mas às vezes você inconscientemente faz isso. E é por isso que é tão importante aquela regra de ouro que eu já contei para vocês várias vezes ao longo dos nossos webinários, de investir sistematicamente 10% do seu tempo em prospecção. Investir sistematicamente 10% do seu tempo em prospecção, para você justamente poder ter sempre um pipeline cheio e dizer o seguinte, na hora que acabar o projeto com a Cláudia, acabou, estava na hora de acabar mesmo, mas eu tenho mais do Fernando, mais do Ricardo, mais do Joaquim brotando, está tudo certo, a vida continua. E como eu tenho a Cláudia e mais outros 4 clientes ativos ao mesmo tempo, eu até sofro um pouquinho porque eu perdi a Cláudia, mas daqui a pouco eu entro em outro lugar.
Até vai ter um mini vale, mas dá para passar. Então, esse tentar alongar o projeto realmente você corre o risco de passar do limite ético da coisa. Uma coisa é você vender um novo projeto para o cliente porque surgiu uma necessidade, uma oportunidade. Está tudo certo e é super comum isso acontecer. Outra coisa é começar a esticar, começar a dar quase dar uma enrolada no negócio para falar, não, deixa eu ficar mais um mesinho aqui. Perfeito. Uma outra coisa, né? O consultor, de repente, faz um curso aí, descobre uma metodologia nova e de repente, ele forçar o cliente a adotar essa metodologia apenas para testar, para colocar em prática, para validar, né? Não, é uma metodologia nova que você aprende, perfeito. Mais uma ferramenta aí para sua sacolinha. No entanto, tem que ser realmente muito cirúrgico aí para ver se é o que ele está precisando, se o cliente está precisando. Você não vai empurrar só porque realmente você quer colocar em prática, saber como que mexe nessa metodologia, enfim, que resultado que ela traz, né? E eu já vi isso muitas vezes acontecer. E o segredo para fugir dessa tentação de deixa eu pôr a metodologia nova para o cliente, já que eu aprendi ou já que eu fiz ela, deixa eu testar logo, mesmo o cliente não sendo essa talvez a metodologia ideal para o cliente, é justamente você trabalhar no desenvolvimento da metodologia para o cliente. Ou seja, eu tenho um cliente que tem um problema, fala, putz, já que eu tenho um problema, não tenho ferramenta para isso, eu vou desenvolver uma metodologia para esse cliente. Aí você vai desenvolver uma metodologia tailor-made para o cliente, que provavelmente vai poder ser usada, e eu estou contando isso pela minha experiência. A vida inteira eu fiz isso assim. Eu tinha um cliente que estava precisando de uma solução que eu não tinha, uma ferramenta, uma metodologia, eu sabia como resolver, mas não tinha ela estruturada. Eu construí a metodologia para aquele cliente, customizada para ele, e depois que eu implementei a metodologia, eu falei, nossa, essa metodologia pode se aplicar para outros tantos clientes. E foi lá para a minha caixinha de ferramenta. E está guardada lá até hoje. Várias delas são assim. Então, a forma de você fugir dessa tentação é essa, quando você desenvolve a metodologia para o próprio cliente. O risco conheci uma metodologia nova, nossa, eu não tenho o que aplicar, deixa eu pegar uma cobaia aqui, vou pegar a Cláudia, vou pôr para rodar na Cláudia. Não é o que ela precisa, mas eu vou pôr ali só porque eu quero testar, eu quero validar ela. Essa linha tênue entre o que é interessante para você e o que é interessante para o cliente. Nosso papel é sempre interessante para o cliente, mesmo que não seja, entre aspas, o mais interessante para a gente naquele momento. E uma outra coisa também que eu acho que aí é mais inconsciente ainda, a gente aprende alguma metodologia e parece que a gente quer encaixar, ela serve para muitas coisas. A gente acha que ela é, sabe, a reinvenção da coisa e ela vai servir, né? Então, de repente, a gente deixa as que a gente usava lá para trás, assim, nossa, essa aqui a panaceia, né? A panaceia é para tudo, né? Exatamente. E né, é mais inconsciente também. Exato. Né? Uma outra armadilha é compartilhar as suas percepções sobre algo para tentar criar confiança com algumas pessoas que não o contratante. Então, sabe aquele one-on-one ali que você tem ali com, de repente, um gerente ali, parte do projeto, aí, de repente, vai falando mais do que precisa, né, para criar aquele rapport, aquela conexão, aquela confiança? É extremamente perigoso. Né? De novo, aquele exemplo, né? Eu estou conversando com o gerente e falo, não, deixa eu te contar uma coisa. Eu estava conversando lá com o dono e ele me falou isso vai acontecer assim, assado, frito, cozido. Só que isso é uma informação que você não deveria abrir, porque é algo que seja talvez estratégico da empresa, algo que não seja ainda de domínio público e não é estrategicamente importante que seja de domínio público nesse momento. Mas eu quero ganhar a Cláudia. Eu quero ganhar a confiança da Cláudia, então eu vou soltar alguma coisa que ela fala, nossa, esse cara está por dentro, né? Então, muito cuidado com isso, porque isso... No seu carro, porque são 2 sacos enormes, não cabem com as coisas que a vovó tem lá. É uma baita armadilha. É uma baita armadilha. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui, perdi aqui. Compartilhar, criar expectativas não realistas sobre benefícios e resultados. Então, nossa solução para a sua empresa como um todo, né? Realmente o resultado que isso vai trazer, vai mudar a sua vida, vai colocar a sua empresa no outro patamar. A gente tem que ser cuidadoso na hora, por mais que você seja otimista, né? Eu acho que você precisa ser, mas não dá para, né, brincar com a expectativa da outra pessoa em relação a isso, né?
Realmente ela pode sair bem frustrada. E assim, acho que o melhor de tudo é, de repente, ela superar as expectativas dela no final do projeto, né? Não realmente criar uma e a gente entregar menos do que realmente ele imaginou que poderia receber. E aí, pegando de novo o gancho da Cláudia, exatamente aquilo que eu já falei para vocês da regra do 110%. A regra do 110% é super simples. Entregue sempre 10% a mais do que o cliente espera. E às vezes o 10% a mais não é 10% a mais de esforço, mas é alguma coisinha a mais que não estava combinado, que você fala, nossa, super expectativa. Essa superação de expectativa é fantástica. O antídoto para essa armadilha aqui, é você ter na tua cabeça o seguinte, ele me contratou para fazer X, eu vou entregar X linha. E quando eu entrego essa linha, então você acaba, no final das contas, às vezes, agindo exatamente o contrário. Você promete até um pouco menos do que você vai entregar para o cliente, sabendo que você vai entregar mais, mas aquilo é suficiente para ele te contratar para você poder superar a expectativa dele. E esse é o grande antídoto para você não cair nessa tentação. Porque é linda a tentação de você falar para o cliente, não, eu vou resolver todos os seus problemas, a sua empresa vai ser outra empresa depois que eu passar por aqui, tudo será diferente, a sua vida vai ser maravilhosa, todos os problemas vão desaparecer. Na hora de ganhar o contrato, a gente tem vontade de fazer isso muitas vezes. A gente tem que se circular. E aí a regra do 110% ela ajuda pra caramba. Entregue sempre um pouquinho a mais. Aí você tem esse antídoto para não cair nessa armadilha. Uma outra armadilha, isso não se aplica a quem trabalha sozinho, né? Como nós, somos responsáveis aí pelos nossos clientes, pelas nossas entregas, pelas nossas vendas, mas vamos supor que, de repente, a gente tenha precise de equipe, né? E aí a gente vende, sei lá, a minha mão de obra, a mão de obra do Flávio, e a gente põe uma pessoa mais júnior para entregar. Então, a gente vende sócio e a gente entrega pica-pau, né? Então, isso é bem complicado. Não dá para... Lógico, vai ter atividades que é o pica-pau realmente que tem que fazer? Sim, porque a nossa hora é cara. Né? Então, para fazer a continha lá na calculadora, de repente, o júnior serve, mas não só, né? A gente tem que estar presente aí para ele não ter essa percepção, né? De que ele comprou caro e quem está entregando é uma pessoa que não tem tanta experiência. E isso é muito comum, a gente já falou várias vezes, isso é muito comum nas grandes empresas de consultoria, eles são os reis de fazer isso, vende sócio, entrega pica-pau, só que a gente não pode fazer isso. A gente não pode fazer isso porque a única coisa que a gente tem é a nossa credibilidade. A gente, de novo, não tem a grande bandeira. Portanto, se você vende sócio, tem que pegar sócio. Você até pode colocar no teu orçamento o pica-pau para fazer a planilha, para fazer a apresentação, para fazer mesmo um levantamento de trabalho mais braçal dentro da empresa e você trazer um consultor júnior, trazer um estagiário para te ajudar, trazer um trainee para te ajudar e assim por diante. Mas se você vendeu sócio, entrega sócio. Agora, a parte que você vendeu pica-pau, não tem problema em entregar pica-pau. Iniciar uma relação com uma empresa que possa ter conflito de interesse com um cliente que você já tem, sem a devida autorização dele. Então, de repente, você trabalha no segmento X, e aí tem um cliente no segmento X, e de repente você começa a atender um outro cliente no mesmo segmento, no mesmo tamanho, isso pode gerar uma relação aí conflituosa, né, de conflito de interesse. Então, é sempre importante a gente ter essa autorização. Não sei se muitas vezes eles não dão, né? Muitas vezes não dão, mas já aconteceu com o contrário. Eu trabalho com uma empresa na área de construção civil, construção civil basicamente de construção residencial. Um cliente da construção pesada me convidou para trabalhar, para fazer um projeto. Eu fui falar com o meu cliente de construção civil, falei, escuta, eu posso, se incomoda se eu atender esse cliente aqui de construção pesada, porque é o mesmo segmento de vocês, não necessariamente o mesmo subsegmento, não é o mesmo subsegmento, porque uma construção civil residencial, outra é construção pesada, mas é o segmento de construção civil. E só depois que o cliente me autorizou, eu falei, não tem problema, pode atender. Do mesmo jeito que aconteceu comigo no varejo, eu atendi uma rede de varejo, eu fui convidado para fazer um projeto numa outra rede de varejo, em segmentos diferentes, por exemplo, um varejo alimentar, outro varejo de decoração, hipoteticamente falando. Eu pedi autorização. Eu fui lá pedir autorização. Falei, eu posso atender outra rede de varejo, mesmo que não concorra diretamente com você, ou seja, teoricamente é um subsegmento separado. É super importante. E isso é fundamental você fazer, até para você, inclusive, manter a sua credibilidade junto ao cliente. Porque se você não fizer isso e esse cliente ficar sabendo, o risco desse cliente ficar pé da vida, para não dizer outra coisa, é significativo.
seguir em um projeto sabendo que a sua objetividade e integridade estão sendo parciais, né? Aí, de novo, por N razões, né? Roubar funcionários... Não, calma. Não vamos pular isso aqui, acho que esse aqui é muito importante, Cláudio. Vamos lá. E esse é o risco que você tem, se você não prestar muita atenção, de você desenvolver uma intimidade grande demais com o cliente. Você perder esse olhar de fora. Perder essa capacidade de olhar de fora do cliente. E eu estou falando isso porque tem clientes que eu atendo há 5, 6, 7 anos. E eu me preocupo todo dia quando eu vou olhar para esse cliente e falo o seguinte: eu continuo sendo um cara independente, eu continuo sendo um cara imparcial, eu continuo sendo um cara que consigo ser crítico com a empresa. Ou eu já fiquei tão amigo do sócio da empresa, dos sócios da empresa, dos meus contratantes, que eu perdi essa imparcialidade. Esse é o ponto que a gente está querendo colocar aqui. Preste atenção, porque se você perder essa imparcialidade, talvez você tenha que chegar para o cliente e falar: olha, acho que está na hora de eu parar. Não dá mais. Por isso que, por exemplo, eu fiz o curso de preparação de conselheiros e de formação de conselheiros no IBGC. Hoje eu sou um conselheiro certificado pelo IBGC, e as boas práticas do IBGC falam que um conselheiro independente, ele deve ficar 2 anos no conselho da empresa, renováveis por mais 2 no máximo, ou seja, no máximo 4 anos. Depois de 4 anos, segundo o IBGC e as boas práticas deles, eles não consideram que um conselheiro que está mais de 4 anos na empresa seja mais um conselheiro independente, mesmo que ele seja conceitualmente independente. Mas por estar tanto tempo na empresa, no conselho da empresa, ele já perdeu a independência dele. E o IBGC recomenda: um conselheiro que é independente, ficou 2 anos no primeiro mandato, você quer renovar porque ele está indo muito bem, renova. Não renove de novo. Busque outro, porque ele já perdeu a independência dele. Então, isso é muito importante no nosso limite ético. Na verdade, isso tem a ver com oxigenação também. Exato. Né? Da mesma forma que, às vezes, a gente precisa contratar gente de fora para as empresas, a gente, né, mesmo o conselheiro, então, precisa realmente... a gente precisa oxigenar trazendo gente que está respirando outro ar. Exato. Agora sim, desculpa, Cláudia, mas aqui eu não queria perder esse gancho. Não, super importante. Roubar funcionários do cliente para si ou outro cliente, né? Enfim, isso... Esse é um lugar comum que acontece direto com a gente quando a gente é consultor de empresa. Uma empresa chega e fala, a Cláudia chega assim, um cliente minha, a Cláudia fala: pô, Flávio, você não tem um cara de TI para me recomendar? E eu tenho outro cliente que tem um cara de TI bom pra cacete. Eu falei: pô, Cláudia, contrata lá o Fernando lá que trabalha pro Ricardo. Às vezes até dá um comichão da gente fazer isso, entendeu? Mas a gente não pode. A gente roubar para a gente até talvez seja mais difícil disso acontecer, porque a nossa empresa é pequenininha, você talvez não vá querer contratar uma pessoa para trabalhar na tua empresa. Mas você roubar para um outro cliente é um cuidado que você tem que ter. Mesmo que seja um ex-cliente, eu não indico funcionário nem de ex-cliente meu, ou seja, cliente que não é ativo nesse momento. Eu nem gosto de chamar de ex-cliente, porque eu costumo dizer que eu não tenho ex-clientes. Eu tenho clientes que são ativos nesse momento e clientes que estão inativos nesse momento, que eu já prestei consultoria, mas que eu mantenho o relacionamento porque lá na frente eu posso voltar a prestar consultoria. Eu evito de indicar, inclusive, funcionário de cliente não ativo meu para, de novo, preservar esse limite ético tão importante. E às vezes, de repente, a gente tem essa vontade de fazer até para fazer uma média, às vezes com o cliente, né? Mas totalmente fora de cogitação. As informações, elas vão chegar nos ouvidos. Exato. Né? E vai ficar... A gente vai ficar roxo, a gente vai ficar bem roxo lá na frente. Eu costumo falar: é melhor ficar vermelho agora do que roxo lá na frente. Por isso que a Cláudia está falando de ficar roxo lá na frente. Obviamente, isso não significa que eu não indique profissionais. Aconteceu isso com um cliente meu agora. Eles estão precisando de um diretor financeiro. Eu tenho um amigo que é um baita de um diretor financeiro, eu indiquei o cara para lá. Mas ele não trabalha em nenhum cliente meu, nenhum cliente nativo, não sei o que lá, não tem problema. Aí eu tenho toda a independência para falar: olha, esse cara aqui pode ser que resolva o seu problema. Bota ele no processo, não é que eu estou indicando para você contratar ele, bota ele no teu processo, faça a sua avaliação. Faça a avaliação de perfil comportamental, bote lá para todo mundo, para o conselho entrevistar, o que você quiser. E um outro ponto aqui que a gente colocou é usar metodologias de terceiros sem referenciá-lo. Às vezes, até usar uma metodologia de uma empresa também não é adequada, mesmo referenciando, né? Na verdade, nem pode. Por exemplo, eu vou pegar uma metodologia que eu sei que a LHH adota, né, para os processos dela, e eu vou replicar. Ótimo, nós poderíamos fazer isso facilmente.
um monte de metodologia vindo de fora, o template, tudo pronto. Faz sentido usar? Nenhum sentido, né? Isso depende muito, de novo, isso depende muito da origem da metodologia, como você mesmo falou. Uma coisa é você pegar a metodologia da LHH, que é uma empresa de consultoria que tem as suas metodologias proprietárias. Outra coisa é você pegar uma metodologia que foi de mercado. Então, eu vou dar um exemplo. Canvas de modelo de negócio, Business Model Canvas. É uma metodologia de mercado, não tem nenhum problema de você usar. Pelo contrário, é uma baita metodologia. Canvas de proposta de valor, metodologia de mercado, baita metodologia. Fantástico você utilizar. O problema é você... Mas, de novo, se você vai utilizar, você tem que referenciar. Ó, essa é uma metodologia que se chama Canvas de modelo de negócio, desenvolvida por essa empresa, baseada nesse livro, pá. Outra coisa é você falar, não, eu vou pegar a metodologia da LHH, pegar o exemplo da Cláudia, que é uma metodologia proprietária deles, não vou falar nada para ninguém, vou botar no meu portfólio. Aí é... Ou seja, se você vai usar uma metodologia terceiro, saiba que ela é permitida de ser utilizada e referencie, e se ela não é permitida, não use. Uhum. Pode até se inspirar, mas não use. Uhum. Né? É isso aí. E essas foram as armadilhas aí que a gente compilou para compartilhar com vocês. Na verdade, a gente parou de listar armadilha, porque a gente estava listando as armadilhas, eu cheguei e falei, Cláudia, chega de armadilha, porque não é que chega, são quase que infinitas, porque a gente se depara com uma armadilha a cada 5 minutos, quando a gente começa a discutir e debater o tema. Mas a gente quis trazer, talvez, as que a gente acha que são as mais relevantes do nosso dia a dia, para a gente apresentar para vocês, para justamente tentar tangibilizar um pouquinho mais os conceitos, como o Ricardo perguntou, se a gente ia tangibilizar um pouquinho os conceitos, a gente tentou trazê-las para tangibilizar esses conceitos. Mas a gente queria também agora ouvir vocês um pouquinho, conversar, debater, enfim. Muito legal aí, muito legal. Bem elencado aí todos os pontos. Eu acho assim, até porque está sendo gravado, eu vou usar um termo que talvez não é o mais correto, mas é porque não está vindo outro na minha cabeça. Como é que vocês lidam com a questão da informalidade? Quando o cliente solicita alguma parte ou alguma solução que, por exemplo, você não endossa, se for sua empresa, por exemplo, e que você sabe que é informal, para não falar outro termo. Tá. Tua pergunta é ótima, Ricardo, e aí vou usar uma história que aconteceu comigo para te explicar como que eu acho. Tá? Isso. Eu comecei a trabalhar com um cliente que era uma indústria, e quando eu comecei a trabalhar com eles, isso já tem vários anos, quando eu comecei a olhar para a DRE deles, eles tinham um DRE linha 1, receita linha 1, receita linha 2. Aí eu falei, o que é essa linha 1, linha 2? Não, é que a linha 2 é que a gente vende sem nota. Né? Vende sem nota. Aí eu falei, olha, eu entendo que vocês vendam sem nota, mas eu não posso concordar com isso, eu não posso recomendar que a gente mantenha isso. Não estou dizendo para vocês do dia para a noite vocês eliminarem o sem nota, porque também é um processo que, teoricamente, deveria ser eliminado, mas é um processo que nem sempre é simples. E ao longo de, eu acho que 2 anos, eles foram diminuindo, até um dia que eles zeraram. Né? Então, eles, de fato, eles seguiram a minha recomendação e foram transformando a empresa para eliminar a venda informal, como você chamou, né? O famoso sem nota, ou meia nota. E aí, o que aconteceu? E aí a vida seguiu. E eu lembro que aí eles resolveram montar uma outra unidade de negócio deles, um outro negócio paralelo que tinha a ver com um dos insumos que eles usavam na indústria. Eles tinham um insumo para produzir o produto principal deles e eles passaram a vender esse insumo para o mercado, não beneficiado no produto deles. E aí eles montaram eu pedi para eles montarem 2 DREs separadas, para a gente acompanhar como é que estava o resultado, uma consolidada e 2 separadas, uma de cada unidade de negócio. E aí, quando eles montaram a DRE da segunda unidade de negócio, apareceu linha 1, linha 2. E assim, a linha 2 era 80%. Aí eu cheguei e falei, mas, Cláudia, me explica essa linha 1, linha 2, que eu não entendi direito. Eu sabia o que era, né? Mas eu dei uma de bobo, né? Cláudia, me explica essa... Não, é que nesse mercado aqui, todo mundo que concorre com a gente vende sem nota. Então, aqui a linha 2, a gente está vendendo sem nota. Eu falei, gente, vocês estão de brincadeira. A gente levou 2 anos para eliminar o sem nota e vocês vão começar um negócio novo com o sem nota de novo? E em algum momento você registrou isso para proteger a tua colocação? Eu não só registrei, como eu falei, gente, vocês desculpam, mas eu preciso romper meu contrato com vocês.
E aí, esse era o final da história que eu ia contar com vocês. Eu rompi o meu contrato com o cliente. Porque na hora em que ele voltou a vender de forma informal, eu falei, agora se eu aceitar isso agora, eu acho que eu estou saindo da ética. Eu aceitei durante 2 anos porque eles foram diminuindo gradativamente. Ou seja, eu tinha uma sinalização de que aquilo ia morrer. Aí eles renascem Fênix, que renasce das cinzas. Eu falei, não, estou fora. Eu falei, gente, infelizmente, eu acho que eu vou precisar encerrar o meu relacionamento com vocês aqui e pulei fora. Então, não sei se eu respondi, Ricardo. Não, sim, eu acho a gente trabalhando dentro de empresas, a gente se depara com essas situações de informalidade, principalmente em empresa que não tem governança, ou não tem um processo estruturado, tem esses espaços, né? Alguns casos até trazidos pelo próprio dono, né? Que não quer se sentir, vamos dizer assim, comparado ao concorrente dele, ele não quer ser o idiota, já que o concorrente utiliza da mesma prática, né? Ele também não quer se sentir idiota, e aí ele, vamos dizer assim, endossa práticas, vamos dizer que, como para quem tem uma certa, como é que eu diria, um certo respeito aos seus valores, tem situações que a gente não dá para engolir, cara. Não dá. E a gente tem. Eu já deixei empresas porque não dava, cara, não dava. Não era nem a questão de. É uma questão pessoal, sabe aquele negócio que pega teu valor, que ali você fala assim, eu não preciso disso, cara. Eu não preciso dessa experiência. E é por isso que é tão importante a gente não ter dependência de um único cliente. Porque imagina se o meu único ganha-pão fosse esse cliente, eu ia ter que talvez engolir um valor meu, ficar doente e em nome de falar, puta, mas eu vou ficar sem dinheiro. Por isso que é tão importante a gente, de fato, ser independente. É independente em todos os aspectos, inclusive independente de clientes. Isso é bem importante. Eu acho que essa é uma grande habilidade, porque nosso Brasil aqui, em vários setores, vive de uma informalidade quase que dogmática do negócio, né? E aí você ter que falar assim, pô, mas será que tem que ser assim? Eu vou dar um exemplo mais recente, quer dizer, a onda do pejotismo aí, né? Isso está indo para níveis que você, sei lá, não faz sentido. Tem muitas decisões aí que eu não conseguia aceitar, sabe? Eu acho que tem toda a saída tem a sua inteligência, mas ela banaliza de uma maneira que você fala, não é possível. Chegar nesse ponto não dá. Exatamente. Nessa questão específica aí da pejotização, realmente está muito banalizado. Antigamente realmente era mais ou menos, vamos um grupo pequeno aqui. Hoje em dia a gente está vendo pessoas que ganhariam, sei lá, R$2.000 que estão sendo pejotizadas, né? Então, e desculpa te cortar, Cláudia, mas é que a pessoa, nesse caso aí, ela não tem como fazer uma avaliação, né, do que é para ela, para a vida pessoal dela, ser um PJ. Tem condição, às vezes nem sabe quanto custa o imposto que ela vai ter que pagar, nem tem um suporte de um contador, nem tem uma visão crítica sobre isso. E, na verdade, se utiliza de uma argumentação para virar ela para PJ, que é difícil às vezes, você tem que ser claro, tem que ser honesto e colocar, olha, é isso que você está ganhando, é isso que você está perdendo. Exatamente. Exatamente. Sem dúvida, e muitas vezes, né, não tem escolha, né? Então é isso que eu vou aceitar, né? É isso mesmo. Fala, Fernando. Vocês comentaram muito bem de uma situação que é onde o consultor recomenda metodologias, né? Ou ele adota metodologias. Como cliente,
eu sempre fiquei muito atrás quando o consultor recomendava soluções, principalmente pacotes, sistemas, soluções de TI, não é? Porque eu nunca sabia se o consultor de fato estava recomendando de forma independente ou ele estava levando alguma comissão do fornecedor para poder recomendar aquela solução para a gente. Eu sempre tive muito pé atrás com essas questões, sabe? Então, eu prefiro sempre quando o consultor ajuda ao cliente, a ele escolher a melhor solução para ele, de forma independente, acho que aí fica mais claro. Né? O que eu gosto de fazer, o que acontece, tá, Fernando? E eu concordo contigo, hein? Vou começar minha frase falando, eu concordo contigo. Por outro lado, nós, enquanto consultores, somos dioturnamente convidados a falar, mas me recomenda alguém para fazer isso. Dioturnamente. Então, o que eu procuro fazer para ser ético? O que eu procuro fazer? Eu tenho parceiros que eu recomendo para A, B, C, D, F, G. Só que eu tenho mais de um. Então, eu tenho 4. Perfeito. Então, você está precisando de um software de CRM? Fala, olha, eu conheço esse, conheço esse, conheço esse, conheço esse, conheço esse. Fala com eles lá. Para justamente não dar nem a chance para o meu cliente passar na cabeça dele falando, mas será que o Flávio não está ganhando uma bola? Ou está sendo comissionado porque está me indicando ali dentro? Né? Porque é diferente o Fernando me indicar para o Ricardo, eu vender uma consultoria para o Ricardo, eu comissionar o Ricardo, comissionar o Fernando pela indicação. É diferente de eu estando numa consultoria para o Ricardo e falar, Fernando, deixa eu expor lá, mas eu quero 5%, 10% ou X% que eu negociar. É diferente. Não é legal. Isso não é bacana. Uma coisa é aquilo que a gente falou, referral fee. O Fernando abre a porta para mim num cliente que eu vou lá e eu recebo eu remunero o Fernando porque ele me indicou para um cliente. Outra coisa é eu, com a credibilidade que eu tenho com o cliente, principalmente quando eu sei que o Fernando... Eu também não topo isso se eu sei que o Fernando é um prestador de serviço para o cliente. Aí eu não topo pagar comissão para ele. Agora, se o Fernando é alguém independente, não é legal. Não presta serviço para o cliente, é um amigo do cliente e fala, olha, tem um Flávio que vai te ajudar, eu não tenho problema nenhum. Agora, se o Fernando já está prestando serviço para o cliente, ele me indica e fala, mas eu quero uma comissão, eu falo, Fernando, desculpa, não dá. Agora, aí eu estou passando para o lado negro da força, né? Estou passando do lado de lá do limite ético da coisa. Então, tem que tomar muito cuidado, usar muito bom senso. Então, você tem toda a razão, Fernando, na tua colocação. Por isso que eu comecei falando, eu concordo contigo. Então, tem que tomar, é muito tênue a linha da divisão entre o que é ético e o que não é ético nesse negócio, é muito tênue. Você que vai trabalhar aí com, talvez, carreira, né, Fernando? De repente, trabalhar com os assessments, tenha em mente aí alguns fornecedores de assessment, né? Tem esse, prós e contras de cada um, né? E você escolhe qual ferramenta você prefere utilizar. Muito bom. Outra coisa que eu queria colocar para a gente conversar rapidamente também é a questão do código de ética, né? Enquanto eu estava no Bradesco, por exemplo, eu ajudei lá a escrever um código de ética interno com a declaração de valores do Bradesco. E vocês acham que isso, para as consultorias independentes, né, como as nossas, seria algo interessante para a gente produzir também? Eu acho fundamental. Eu vou aproveitar a tua pergunta aqui, Fernando, enquanto você está falando aqui, eu estou abrindo a apresentação institucional da nossa empresa, minha e da Cláudia. Justamente porque eu começo a nossa apresentação institucional, pronto, estou agora aqui na tela, deixa eu só compartilhar com vocês agora a tela. Eu começo a nossa apresentação institucional justamente falando isso aqui. Eu vou passar por ela muito rapidinho, tá? Mas olha só. Tranquilo. Como que eu começo a minha apresentação institucional? Aqui, ó. Primeiro slide, os meus valores. Comunicação, cliente, solução, orgulho, aprimoramento, integridade, feliz, justiça, equipe, compartilhar, excelência. Eu não acho isso importante, eu acho isso fundamental. Tanto é fundamental que é o primeiro slide. Depois da capa, a primeira coisa que entra são os nossos valores. Porque é isso que rege o nosso relacionamento. Então, esse é o código de ética que a Cláudia e eu temos conosco e com os nossos clientes, com os nossos parceiros. Isso não é um código de ética, né? São os nossos valores. Isso. Mas no caso... Mas eles regem o código de ética, né, Cláudia? Sim. Mas no caso, se você quiser elaborar um código de ética, efetivamente, para você lidar com o cliente, para você lidar, eventualmente, com o fornecedor, eu acho que é super válido. Sim. Pegando todos esses exemplos, todos esses requisitos aí,
eu acho que é super, super bacana ter. Nós nunca redigimos um código de ética porque a gente nunca sentiu falta dele. Porque como nós somos uma empresa muito pequenininha, os nossos valores já são suficientes para definir o nosso código de ética. E nenhum cliente nunca pediu isso para a gente nunca, entre aspas, investiu tempo nisso daqui. Mas se você achar que é válido, a gente parou nos valores, porque a gente achou que era suficiente. Mas se você achar que é válido, eu acho super recomendável. Agora, valores, para mim, é sine qua non a necessidade. Perfeito. Muito bom. Legal? Mais dúvidas, pessoal? Mais discussões? Foi muito bom aí, tem vários pontos aí, não tem dúvida Legal. não. Bacana. Então, olha só para a gente reforçar aquilo que eu falei no começo da noite. Semana que vem a gente vai dar uma pausa, porque Cláudio e eu estamos com a agenda complicada, a gente não conseguiu desvencilhar, mas no dia 26 a gente volta, em que nós vamos falar dos perrengues do consultor. E aí eu já vou pedir para vocês começarem a pensar na listinha de vocês, porque eu quero trocar perrengues. Vamos fazer um webinário mais light, né? De causos, né? De causos. Porque eu vou dizer uma coisa, nesses meus 15 anos, o que não me falta é coleção de perrengue, tá, gente? Mas eu acho legal, a gente achou legal a ideia de falar de perrengue, porque, no final das contas, agora a gente ri do perrengue, mas quando você está vivendo a situação, às vezes é bastante complexa mesmo. Então, acho que vai ser bem bacana. Legal. Tá bom? Legal, tá bom. Tá ótimo. Boa semana para vocês, pessoal. Valeu. Boa semana aí. Para vocês também, até mais. Obrigado. Valeu. Um abraço.